Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa oração no lar. Hoje, com o capítulo 43, A Glória do Esforço, deste livro, Jesus no Lar. A glória do esforço. Relacionava Tiago, filho de Alfeu, as dificuldades naturais na preparação do discípulo, quando várias opiniões se fizeram ouvir quanto aos percalços do aprimoramento. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão. Concluíram os aprendizes de maneira geral. A maioria das criaturas comprazem-se na avareza ou no endurecimento. Registrava o mestre a conceituação expedida pelos companheiros, em significativa quietude, quando Pedro o convocou diretamente ao assunto. Jesus refletiu alguns instantes e ponderou. Entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. E a seguir falou com brandura. Existiu no tempo de Davi um grande artista que se especializara na harpa com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Grandes senhores, com as suas comitivas, descansavam, de quando em quando, junto à moradia dele, cercada de arvoredo, para escutar-lhe as sublimes improvisações. O admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra, na expressão musical a que se consagrara. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo aparentemente inábil e atoleimado, que servia água, doce e frutas aos convivas, e que jamais conversava, fixando toda a atenção no instrumento divino, como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Muitos anos correram quando certa noite o artista volta de inesperado ao domicílio, findo o banquete de um amigo nas vizinhanças, e, com indizível espanto, assinala celeste melodia no ar. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se fora um anjo exilado no mundo. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Em lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém com ideal artístico muito superior ao dele, avança devagar para não ser percebido e, sob intraduzível assombro, verificou que o harpista maravilhoso era o seu velho escravo tolo, que, usando os minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do Senhor, às quais emprestava, desde muito tempo, todo o seu vigilante amor em comovido silêncio. Foi então que o artista magnânimo e famoso libertou-o e conferiu-lhe a posição que por justiça merecia.
Diante da estranheza dos discípulos, que se calavam confundidos, o mestre rematou: a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos no capítulo A Glória do Esforço. Permita-me um breve comentário. Estava Tiago, juntamente com outros discípulos, na casa de Pedro. E eles comentavam sobre as dificuldades naturais na preparação do discípulo, porque tinha muitos percalços para o seu aprimoramento. E também disse que era quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão. E os discípulos concluíram que os aprendizes, de maneira geral, eles têm essas dificuldades. E dizendo que a maioria das criaturas se comprazem na avareza ou no endurecimento. Jesus refletiu alguns instantes e ponderou: entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. E é uma grande verdade. O ensino ele pode ser dado para diversas pessoas, mas o aproveitamento vai caber a cada um que ali esteve aprendendo. E ele disse então uma história, dizendo que no tempo de Davi havia um artista que muitas pessoas vinham de longe para ouvi-lo, ele tocar a sua harpa. E ele também recebia outras pessoas comitivas que vinham descansar ali na sua casa. E o admirável mestre fez fortuna e nome naqueles saraus, naquelas situações. E ele tinha um servo, um escravo, que servia água, doce e frutas para os convivas. E muitos anos se correram, mas certa noite, esse artista, ele saiu de forma inesperada. Ele estava jantando na casa de um amigo nas vizinhanças, e quando ele chegou perto da casa dele, ele viu que alguém tocava de forma magistral uma música. E ao chegar, ele ficou em lágrimas de emoção por pressentir a existência de alguém com ideal artístico muito superior ao dele. Ele avançou devagar para não ser percebido. Tal foi o assombro dele que ele percebeu que era o seu escravo, que estava ali tocando a harpa, que aproveitava aqueles momentos. O seu patrão não estava usando a harpa, ele utilizava aqueles momentos. E, de forma magnânima, este artista libertou o escravo e deu a posição que ele merecia, que era realmente de um grande artista. Os discípulos se calaram porque se confundiram com a história que o mestre contou. E Jesus disse: a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade.
Jesus conclui na lição as qualidades nobres de uma pessoa são importantes, mas é importantíssimo, é infalível o esforço da pessoa. Todos nós precisamos do esforço. Ninguém nasceu completo. E esta é a lição que ele passa para todos nós, porque cabe a cada um, no seu esforço de aprimoramento de suas qualidades, para que possa cada um evoluir moralmente e espiritualmente. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.